Eu gostaria de trazer como tema para vocês nessa manhã, esse que vai ser projetado, indo com os pés ou com os joelhos, as missões na Igreja de Cristo. Quando a equipe da conferência me contactou, com relação às pregações, se desafiaram a compartilhar com vocês algo relacionado às missões e também relacionado ao evangelismo. E no nosso primeiro estudo, nós estudamos sobre a evangelização e sobre elementos do evangelho que precisamos ter em mente todas as vezes que vamos evangelizar alguém. Nesse segundo estudo, então, que eu pretendo compartilhar com vocês, eu gostaria de falar sobre missões na Igreja de Cristo Jesus, mas eu não gostaria de falar sobre algo que é sempre dito quando o tema é missões, mas sobre algo que é pouquíssimo falado, embora seja conhecido, embora seja sabido, mas que é muitas vezes negligenciado, tanto por aqueles que anunciam, quanto por aqueles que ouvem, que é a necessidade de nós nos envolvermos em oração deliberada, em oração programada, digamos assim, por missões, por aqueles que estão no campo pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar com a frase de Adoniram Hudson, que foi um dos primeiros, se não o primeiro pastor norte-americano a ir para missões estrangeiras, sustentado por um grupo pequeno na época, meados, quase final do século XIX. Ele que foi para aquela região onde hoje seria o Mianmar, próximo da China, entre Índia, Paquistão, Tailândia, aquela região, e é tido também como um dos pais das missões modernas. E ele disse então, certa vez, o seguinte: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. E tendo como título, essas palavras de Hudson, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como nós, a igreja pela qual Cristo morreu, podemos nos envolver também com missões. A igreja pela qual Cristo morreu é um organismo vivo, é um corpo vivo e não morto. É um corpo dinâmico e não estático. É um corpo saudável e não doente. Você vai encontrar dentro do corpo de Cristo pessoas doentes, pessoas estáticas, pessoas mortas, dentro do corpo de Cristo, dentro daquela comunidade que se reúne para adorar, pessoas que estão naquele lugar, que estão junto daquele grupo, mas que aos olhos de Deus não fazem parte daquele grupo. Ou pessoas que estão naquele grupo, que fazem parte daquele grupo, mas que estão distantes, que estão apagadas, que estão, de algum modo, distantes de Deus, de comunhão e tudo mais. E essas pessoas, via de regra, são totalmente indiferentes com relação a missões. Elas até oram, elas até se importam com as suas próprias coisas, mas raramente elas são levadas a se importar com as coisas que são fora de si, que estão fora de si. E a igreja pela qual Cristo morreu, ela deveria estar sempre consciente de onde ela foi tirada, sempre consciente de para onde ela está sendo levada e do que ela deve fazer enquanto ela está indo para lá. Tem aqui também uma apresentação. Não está indo. Foi lá, mas aqui para mim... Bom, está indo aqui. De onde é que ela foi tirada? Muito foi dito aqui para vocês, nesses dias de conferência, sobre o lugar de onde o Senhor nos tirou, sobre a maneira como o Senhor tem nos resgatado do império das trevas, como disse o apóstolo Paulo, e tem nos transportado para o reino de luz do seu Filho, de amor, a maneira como Ele tem nos desarraigado desse mundo, a maneira como Ele tem nos santificado, nos separado, feito de nós uma nação santa, um povo escolhido, uma raça eleita, um reino de sacerdotes. Muito a Bíblia tem a nos dizer sobre aquilo que Deus tem feito de nós. A própria ideia de sermos uma igreja traz em si a ideia de sermos uma assembleia, de sermos um grupo chamado de algum lugar para fora daquele lugar para estarmos juntos. E juntos com um propósito. Então nós sempre precisamos nos recordar de onde o Senhor tem nos tirado, do que o Senhor tem nos livrado. Na minha primeira pregação, eu compartilhei isso com vocês, sobre a maneira como Paulo louva a Deus pelo livramento que Deus lhe deu da escravidão e da cegueira e da morte espiritual. E nós sempre precisamos ter consciência de para onde nós estamos indo. E isso não é muito difícil para nós.
É fácil para nós e é bom para nós lembrarmos da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. É gostoso a gente imaginar como vai ser lá. É bom demais quando a gente se lembra do que a gente vai estar livre lá. É bom demais saber que lá não vai haver mais doença, não vai haver mais morte, não vai haver mais saudade, não vai haver mais separações. É bom demais saber que naquele lugar nós não estaremos mais presos a essas coisas que hoje nos atraem ainda e que insistem em entrar no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente. O pecado que nos assedia e continuará a nos assediar. Como é bom quando a gente para pensar naquele lugar que o Senhor tem preparado para o seu povo. Essa nova terra e novo céu, onde as coisas que hoje são sobrenaturais para nós serão naturais. Onde viveremos junto do próprio Deus e Ele conosco. E todos eternamente juntos. Naquilo que seria o jardim onde Adão e Eva viveram, se a queda não tivesse aparecido, se a queda não tivesse entrado por causa do pecado deles. Mas o ponto é que a gente não está lá ainda. E a gente também não está onde nós estávamos. Nós estamos como que os judeus, os israelitas no deserto, peregrinando rumo à terra prometida. Deus já nos libertou. Nós já não somos mais escravos no Egito, mas nós ainda não chegamos à terra prometida. O que a gente faz enquanto a gente caminha? Porque enquanto a gente caminha, a gente vai lembrar do Egito, do pepino, do alho, do cebolão silvestre. A gente vai lembrar das carnes e das fontes e dos peixes e de tantas coisas, como o livro de Números nos apontam, que nós tínhamos lá no Egito e que agora não temos mais. E volta e meia sentiremos saudades daquelas coisas e o nosso coração será tentado a voltar para aquelas coisas. Ainda que nós estejamos no meio do povo de Deus, essas coisas não sairão do nosso coração. Pensa um pouquinho na sua vida nessa conferência. O pecado ficou longe de você ou as tentações permaneceram aqui ao teu lado? Os desejos iníquos e ímpios aos olhos do Senhor. Pensamentos, atitudes, talvez até palavras, que não glorificaram a Deus na sua vida neste lugar, nesses dias. O que nós fazemos então enquanto peregrinamos rumo ao novo céu e nova terra? Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos nos manter? Eu creio que muito tem sido dito sobre a nossa peregrinação. Eu creio que muito tem sido falado e nós ainda precisamos ouvir mais sobre a maneira como nós temos vivido e como Deus espera que nós vivamos nessa terra. Como eu mencionei na primeira pregação, a maneira como nós andamos nessa terra. A palavra de Deus fala muito sobre isso, mas um dos pontos que nós nunca podemos nos esquecer é de que enquanto estivermos indo para lá, nós precisamos exercer o ministério, digamos assim, da intercessão. Não sei se essa palavra caberia tão bem aqui. Mas de fato exercemos a nossa responsabilidade como intercessores, como pessoas que se importam não apenas com as suas próprias coisas, com as suas próprias causas, com os seus próprios sonhos, com o seu próprio futuro, mas que se importa também com a outra parte do corpo, da qual nós não temos como nos ver livres. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós não nos conhecemos plenamente uns aos outros. Nós não conseguimos nessa conferência conversar todos um com os outros, mas nós estamos ligados de uma maneira mística, de uma maneira espiritual, de uma maneira graciosa e bondosa um ao outro. Nós somos um corpo aos olhos do Senhor, graças ao sacrifício de Cristo, graças à operação do Espírito em nós. E nós não podemos esquecer-nos uns dos outros. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque é isso que Paulo, bem no início de sua epístola, aí no capítulo 1, onde você abriu, além de demonstrar a profunda gratidão a Deus pela salvação, Paulo fala também do amor que havia no coração dos efésios pela vida, ou pelas vidas, tanto daqueles que estavam com eles, lado a lado na igreja, quanto por aqueles que estavam perdidos em seus pecados. Na parte final do 1º capítulo, Paulo fala então da vida dessas pessoas ali na cidade de Éfeso. E o início da epístola de Paulo aos Efésios é recheado também da própria vida espiritual do apóstolo Paulo. Paulo foi alguém que se envolveu com missões, tanto com os seus pés, quanto com os seus joelhos. O apóstolo Paulo não foi alguém que deixou para lá o ministério da intercessão, a responsabilidade da oração e a lembrança dos demais.
numa carta onde ele vai tratar de temas teológicos, doutrinários relacionados à igreja, ele começa com 2 palavras de oração e sobre oração. Isso é interessante. Na epístola, ou no livro mais eclesiástico da Bíblia, que trata mais sobre o tema da igreja na Bíblia, a epístola de Paulo aos Efésios, é muito interessante que antes de discorrer sobre vários aspectos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora, ele intercede, ele louva a Deus, ele pensa no Senhor e o adora através da oração, e ele lembra dos outros em sua oração. Curioso que ele não lembra de si mesmo em suas orações, pelo menos nesse primeiro momento. Ele não fala de si, sua oração é focada em Cristo, na obra de Cristo, naquilo que ele aprendeu no Evangelho, e é também recheada de lembrança por aqueles a quem ele evangelizou, aqueles que estavam agora vivendo o Evangelho e evangelizando por si mesmos também. A primeira oração que pode ser lida nos primeiros versos da epístola é sobre a graça que nos salva do inferno. Já na segunda ele fala sobre como Deus, e fala com Deus, sobre como a vida daqueles que não eram missionários como ele, Paulo, que nunca alcançariam os povos com os seus pés, como disse Adoniran Hudson, mas que usavam muito bem os seus joelhos nesta missão, que exerciam muito bem a sua responsabilidade diante do Senhor em oração. Então, nessa pregação, eu não vou desafiar você a ser um missionário. Eu sei que muita gente tem feito isso. E quando se fala de missões, Deus vai falar no meu coração, para onde que Ele vai mandar. Eu não vou, a menos que o Espírito Santo ele pode fazer o que Ele quiser, a despeito e apesar da nossa insignificância. Mas o ponto nesse texto que eu gostaria de ressaltar para nós, não é de chamar você, vamos para os campos missionários. É que o Espírito Santo faça isso, se for a vontade dEle sobre a sua vida. Eu não lhe mostraria a necessidade de você se despertar também para o campo. A necessidade, ela existe, pessoal. E o desafio é legítimo. Mas o que eu gostaria de comunicar a vocês é sobre um aspecto simples e que todos poderíamos estar exercendo dentro desse campo, não é? De missões. Mas que, a despeito de ser algo fácil, que todos poderíamos fazer, tem se tornado cada vez mais extremamente negligenciado entre o povo de Deus. Se sabe, se fala, mas não se faz. Eu gostaria de falar sobre os seus joelhos e sobre a tua vida de oração e de intercessão. Vamos ler os versos 15 e 16. Efésios capítulo 1, versos 15 e 16. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo era um homem de oração, e suas orações não contavam apenas com as suas próprias necessidades. O foco de Paulo nessa passagem é ressaltar o seu louvor a Deus e sua oração pelos Efésios. E, consequentemente, a passagem ela acaba lançando luz sobre a presença da oração na vida do apóstolo Paulo. E o que se ressalta também é que esta oração era em favor dos outros, em favor dos demais. Parece muito claro, mas eu me lembro de uma estatística que eu ouvi, inclusive aqui nesse seminário, quando aqui estudei, de um professor que já está com o Senhor, de uma estatística que foi feita alguns anos atrás nos Estados Unidos, entre os tipos de oração que existem, que são ensinadas pela palavra, que são vistas nos Salmos, e que são vividas pela igreja. Então, oração de adoração, oração de intercessão, oração de arrependimento e confissão de pecados, oração de lamentação, etc. As várias orações que a gente percebe nos Salmos, não é? E é muito interessante que nessa pesquisa, 80% praticamente das orações são orações de pedido, e pedidos por coisas pessoais. Senhor, guarda a minha vida, Senhor, guarda a minha família, Senhor, guarda o meu futuro, guarda o meu trabalho. Quando não aquelas que são, Senhor, esse é o meu sonho, realiza a minha vontade, sabe? Enfim, esse tipo de coisa que você sabe que é a tua vida colocada diante do Senhor, então, Senhor, dá o teu jeito. Porque é o meu sonho, e eu aprendi que o Senhor conquistou na cruz a minha vitória, e o meu sonho já está conquistado, está nas tuas mãos, eu sou mais do que vencedor, então eu quero melhor, porque eu sou cabeça e não sou cauda, eu sou rei e não sou servo, eu sou leão e não sou jumento, sei lá.
né? Então eu estou contigo, Senhor, leva a minha vida, Senhor, é o meu sonho. E a gente vive nessa coisa ridícula, né? Absurda. Por que é ridícula e absurda? Você não crê no poder de Deus? Eu creio, mas quando eu olho para o poder de Deus na vida dos primeiros cristãos, eles não tinham essas bobeiras que a gente tem, não. Que sonho que o apóstolo Paulo tinha de conhecer as ilhas gregas? Ele conheceu, mas conheceu de dentro da prisão, ou fugindo de gente para não apanhar e não morrer. Ele conheceu meio desse jeito, né? Qual era o sonho de Jesus Cristo? Qual era o sonho de Pedro? Morrer de ponta cabeça crucificado. Qual era o sonho de João? Ser colocado no final da vida dentro de um caldeirão de óleo fervente e sair vivo de lá. Qual era o sonho desses homens? Esses homens não tinham sonho. Esses homens eram homens mortos. E é por isso que eles amavam e serviam a Cristo enquanto serviam a sua noiva. Nós também precisamos ter essa consciência de que somos homens e mulheres mortos. Nós já não vivemos mais. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós já negamos a nós mesmos. Nós já tomamos a nossa cruz. E nós já estamos o seguindo. Nós não temos mais nada que ver com esse mundo. A nossa esperança e o nosso prazer estão no Senhor. É na sua presença que a gente encontra plenitude de alegria. E é na sua destra que nós encontramos delícias perpetuamente. Agora você acha que você vai encontrar essa delícia quando você fizer uma viagem para tal lugar? Quando você conseguir comprar tal coisa? Quando você conseguir alcançar tal posição? A nossa alegria não está em coisas desta vida, mas estão no Senhor. E estão no que Ele tem proposto e tem prometido e tem já dado e tem feito em nossa vida. E nele em si mesmo, na sua própria pessoa. Um pastor batista do século XVII chamado Benjamin Kitt, num dos últimos sermões de sua vida, no final desse sermão ele orou dizendo assim: Senhor, se o Senhor tivesse me dado o mundo inteiro. Benjamin Kitt, um pastor inglês batista do século XVII, finalzinho, ele morreu na verdade no comecinho do século XVIII, 1704, mas ele orou isso um pouquinho antes, ele estava muito doente, finalzinho do século XVII. Se o Senhor tivesse me dado 10.000 mundos, Senhor, se o Senhor tivesse me dado tudo que está no universo, afinal eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, é assim que a gente vê na placa do caminhão. Então, se o Senhor tivesse me dado tudo, Senhor, ele ora, isso tudo não se compararia com o fato do Senhor ter se dado a mim. Eu tenho o Senhor, o que mais eu posso querer? O que mais eu posso esperar? Com o que mais eu posso sonhar? Qualquer sonho que seja maior do que aquilo que você já tem, qualquer sonho que mexa com as tuas ansiedades, com a tua preocupação, com o teu sono, é um ídolo no teu coração. É algo que está se colocando no lugar daquele que é maior do que qualquer coisa que você jamais experimentará nessa vida. E quando nós experimentamos isso, quando nós conhecemos ao Senhor, quando Ele então está em nossa vida, o que há em nós é um desprendimento das nossas próprias coisas e um viver em prol dos outros, dos nossos irmãos. Como o nosso foco aqui é missões, então eu gostaria de o tempo todo levar o teu pensamento para aqueles irmãos. Nós temos aqueles que constantemente temos assistido pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube e outras redes sociais, irmãos nossos do Egito, né? Alguns cristãos que são lá do norte do Egito e que por causa da perseguição e da miséria que tem lá no norte do Egito, acabaram fugindo para a Síria, para o sul do Iraque. Aí chegaram lá na Síria, no Iraque, no norte do Iraque, não é? Norte da Síria, sul da Turquia. Os caras chegaram lá pobres, cristãos, alguns da igreja copta, outros de outras igrejas. Chegaram lá para poder ter uma vida melhor, para poder cuidar da sua família. Mas por causa da sua fé acabaram sendo presos, por causa de um governo que tem tomado conta daquele lugar e que tem colocado sua autoridade, suas leis sobre aquele lugar. E esse governo tem cortado a cabeça desse povo que fugiu do Egito para poder viver um pouco melhor e acabou chegando lá e sendo decapitado. Vocês sabem do que eu estou falando, não? Tudo que o Estado Islâmico tem feito com vários cristãos, egípcios, sírios, inclusive turcos. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar aqui em São Paulo com o pastor de Esmirna. Então imagine vocês, Jesus escreveu uma carta para a igreja de Esmirna. Eu perguntei para ele,
ele é um turco, né? A Esmirna hoje ela fica na Turquia. Como é que era para ele ser pastor de uma igreja para a qual Jesus mandou uma carta, está lá em Apocalipse. Aí ele disse para mim que ele ficava feliz, porque pelo menos Jesus não criticou tanto a igreja, né? Ali dele, a despeito das outras. Mas o que eu achei muito legal na vida desse irmão, falando sobre missões e sobre o avanço do islamismo e do terror islâmico, do jihadismo ali na Turquia, que tem avançado progressivamente para o norte, não é? Para o oeste e norte da Turquia, a calma desse irmão. E ele mostrou algumas fotos de alguns amigos deles, inclusive alguns que ele mesmo evangelizou, que já haviam sido mortos. E ele mostrava a foto, mostrava no iPad assim, e falou, esse daqui está morto, aqui está com o senhor. Assim, calmo. E o pessoal perguntando, mas e você, a sua igreja? Ele falou, não, a gente acredita, porque o governo turco, embora não seja favorável, também não tem exercido nenhuma reação clara contra essa invasão. Então eles vão chegar onde a gente está. Possivelmente a gente vai ser morto também. Mas de uma maneira como você fala assim, depois que acabar aqui eu vou pegar o ônibus, vou para minha casa e acho que vai dar tempo de chegar. Sabe, com essa tranquilidade. Sabe por quê? Porque eles já se veem como homens mortos. A vida deles não está mais preocupada com eles. E o que eu fui edificado conhecendo a vinda desse irmão e de alguns outros que estavam com ele nesse encontro aqui em São Paulo, é esse amor pela igreja de Cristo e pelos irmãos, e pelo serviço ao Senhor enquanto se serve a sua noiva. O amor que é demonstrado por todos os santos, sobre o qual Paulo fala aos Efésios aqui no final do capítulo 1. E a maneira como ele mesmo louva a Deus pela vida daqueles irmãos. Porque é isso que faz da igreja ser algo diferente do que o resto do mundo é. Como tem sido muito bem dito aqui ao longo dessa conferência, a missão da igreja não é fazer justiça social. A missão da igreja não é acabar com a pobreza. A missão da igreja não é qualquer outra coisa que não viver para a glória de Cristo e glorificar ao Senhor, e amar o Senhor, e cultuar ao Senhor, e levar isso aos outros povos, para que em todas as nações os povos glorifiquem a Deus. Qual é o propósito final de missões? Não é trazer um relatório dizendo, conseguimos 200 almas, 300 cabeças, 3 rebanhos, com 1000 almas cada um. Esse não é o propósito de missões. O propósito de missões é ver que lá naquele lugar pessoas estão adorando a Deus. É isso que nós encontramos no propósito missionário dentro do livro de Salmos. Quando no livro dos Salmos os israelitas cantavam do desejo de ver a glória do Senhor em toda a terra, qual era o propósito deles? Embora nós não poderíamos afirmar que eles conseguiram cumprir tão bem assim a sua tarefa, mas eles de alguma maneira cumpriram, porque nós encontramos vários estrangeiros a Israel adorando ao Senhor de Israel. O que havia no coração dessas pessoas era um desejo enorme de que pessoas pudessem glorificar ao Senhor onde elas estavam, onde elas viviam. Então o que nós temos aqui são pessoas que se preocupam com os outros e que não têm a vida focada só em si mesmo. Toma cuidado, porque é natural que você e eu vivamos em torno somente das nossas próprias paixões, dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios sonhos, e nos esqueçamos de que nós estamos mortos, de que nós não temos mais nada a ver com esse mundo, e de que com essa consciência nós deveríamos caminhar em paz nessa terra, de que quer vivamos para a glória de Deus, quer estejamos com uma faca no pescoço, morramos para a glória de Deus, porque já não temos mais nada com esse mundo. O Senhor já nos desarraigou desse mundo, e qualquer coisa que nos prenda a Ele, nos priva um pouco mais do desfrutar da comunhão com aquilo que Ele tem para nos dar. Nós não somos chamados para sermos medíocres, para vivermos na média, pensando o que todo mundo pensa, ansiando pelo que todos anseiam, tratando as pessoas como todo mundo trata. Embora você olhe para o lado e veja que está todo mundo agindo daquele jeito, a vontade que dá é de ser como todo mundo é. Eu quero ser normal. Eu quero ser como o pessoal da minha escola, como o pessoal do meu trabalho, como os meus primos, meus irmãos, o pessoal da minha família, os meus parentes que de vez em quando eu encontro no churrasco, no aniversário, na festinha. Eles são normais. Parece que eu sou esquisito, porque eu sou crente. Não, eles são medíocres. Eles estão na média. Eles estão debaixo dessa opressão, dessa cegueira. Eles estão neste mundo que jaz no maligno. E não é que você está em outro mundo. Você não é um ET. Você está nesse mundo. Você é dessa geração. Você está sujeito às mesmas paixões. Mas o Senhor tem te chamado para fora. Igreja.
O Senhor tem te chamado para ser luz, para ser cidade sobre a montanha e para fazer diferença a essas pessoas. Mas você precisa lembrar disso e orar por isso. E orar por aqueles que têm se dedicado dia a dia a fazer a luz de Cristo brilhar sobre essas pessoas. A vida do apóstolo Paulo exemplifica estes dois lados que podemos estar. Tanto do lado daqueles que vão com os pés até as pessoas que precisam ouvir de Jesus, como o lado daqueles que não cessam de orar, de dobrar os seus joelhos em favor dos que estão em campos missionários ou que estão aqui na sua cidade evangelizando. Após uma oração sobre o amor de Deus, Paulo faz uma pequena oração pelos seus amigos. Volte seus olhos mais uma vez para Efésios capítulo 1 comigo. Ele diz depois de os versos 15 e 16, no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Veja como Paulo está preocupado com eles, não é? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita, à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, preste atenção, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quisera ter tempo para poder esmiuçar um pouquinho mais desse finalzinho que é belíssimo e que é riquíssimo, mas eu desafio você a ler e a estudar, a se valer de comentários. A Fiel disponibiliza alguns gratuitamente no seu site, para conhecer um pouco mais da riqueza por trás dessas palavras no capítulo final, no final do primeiro capítulo de Efésios. Mas é interessante aqui que nessa pequenina oração pelos Efésios, Paulo ele fala da fé que havia entre eles. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nesse ponto, porque a expressão que ele usa originalmente ali é essa. Gostaria de apresentar para vocês no telão. Sobre a vossa fé. Não é? A expressão grega é essa. Alguns aqui que já estudaram grego podem ler, outros que não, olhem para debaixo. Aquela expressão que está circulada, não é? Que originalmente seria a preposição katá, significa sobre. Nessa passagem aqui, quando ela está junto de um acusativo, que é o caso aqui, ela possui um sentido distributivo. O que isso tudo significa? Por que isso é importante? Porque Paulo ele não está falando da fé que estava presente no começo da salvação dessas pessoas. Ele não está falando da fé como um conjunto de crenças nas quais aquelas pessoas acreditavam, ou seja, uma confissão de fé. Ele está falando, nessa pequena porção, da fé que é posta em prática, da fé que de alguma maneira possui um sentido distributivo, da fé que de alguma maneira muda as atitudes daquelas pessoas em relação à comunidade. De uma fé que é posta em prática, de uma fé em exercício. Não tem a ver com a fé que de alguma maneira é lógico que está ligada, mas não está ligada com a fé da salvação, aquela fé que você creu no momento que você creu. Quando a palavra fé aparece na Bíblia, ela, dependendo do contexto, ela possui um significado diferente. Quando, por exemplo, Judas, em sua epístola, nos exorta a batalharmos pela fé que foi dada aos santos, que fé é essa? É aquela que nós hoje chamaríamos de credo ou de confissão, o conjunto de coisas em que nós acreditamos, ou como Paulo mesmo chamou, as sã doutrinas, aquilo que é a nossa fé, aquilo em que nós cremos. Esse é um sentido da fé. Outro sentido da fé, que já foi pregado aqui 2 vezes, o mesmo texto, pelo Michael e por mim, é a fé de Efésios 2:8, que diz lá sobre pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O dom de Deus não é só a fé, a gramática do texto lá nos orienta de que o dom não é só a fé, não é só a graça, mas tudo aquilo que está no capítulo 2. E essa é a fé presente no momento da nossa conversão.
no momento da nossa conversão, nós não temos um conjunto de crenças em nossa cabeça. Você não tem um manual de teologia sistemática que é baixado no teu HD cerebral no momento em que você creu. Você creu, você virou um Franklin Ferreira. Você creu, você sabe tudo. Se teologia sistemática, sabe aquele livrão do Franklin? Não existe isso daí. Uma coisa é o conjunto, outra coisa é esse dom. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Ela não está em nós, ela vem como um dom de Deus. E ela vem como um dom, junto de outras coisas, que também são graça de Deus para a nossa regeneração, para a nossa salvação, naquele momento em que cremos. Esse é um outro sentido da palavra fé. E um outro sentido é aquele que é encontrado pelo Senhor Jesus, por exemplo, quando no Mar da Galileia, ele questiona os seus discípulos, depois de acalmar a tempestade: onde está a vossa fé? E em outras ocasiões, onde também o povo é desafiado a crescer em sua fé, em amadurecer em sua fé, ou em pôr em prática aquilo que um dia eles abraçaram. Então, não somente aquilo que eles receberam, aprenderam e apreenderam, mas aquilo também que é fruto dessa apreensão, aquilo que floresce, aquilo que frutifica, como resultado dessa fé, uma vez infundida e imputada em você e em mim, pela bondade de Deus. Paulo está descrevendo esse tipo de coisa aqui, quando ele escreve aos Efésios. Não cesso no verso 16, não é? Aliás, desde o 15 também. Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. A palavra fé aqui, então, ela tem esse significado. E a fé, como a gente vê no final do versículo 15, eu quero focar mais no 15 e no 16, ela resulta no amor, citado por Paulo aqui, que é manifesto pelos Efésios por todos os santos. E a própria palavra amor aqui é interessante também, a palavra ágape, né, que é muito conhecida, tem muita igreja com esse nome, que é a palavra amor aqui também, ela também possui esse mesmo sentido. Quando nós analisamos essa palavra diante de outras tantas palavras, ou não tantas, outras 3 palavras que estão ligadas ao amor dentro da literatura do Novo Testamento, literatura original do Novo Testamento. Está ligado a um amor que só o Espírito Santo pode produzir dentro do nosso coração e que vem primeiro a nós, para que depois nós possamos amá-lo também e também amar ao outro. Esse tipo de amor que não é cobiçoso, é esse tipo de amor que não é interesseiro, é esse tipo de amor que não é erótico, é esse tipo de amor que não é egoísta, mas abnegado. É um amor de gente morta, é um amor de gente crucificada, é um amor de gente que se preocupa não só com os seus próprios sonhos e vontades e futuro, até porque você não sabe se você vai ter futuro. Você sabe se vai ter futuro? Eu não sei que futuro eu tenho. Você sabe que futuro você tem? Não adianta você sonhar muito. Adianta? Não adianta. Deus nos chama para vivermos o agora. Deus nos chama para buscarmos o seu reino, que é maior do que a nossa vida, hoje. E é nos esquecermos do amanhã, porque o amanhã pode nos matar. O amanhã pode nos sufocar. O amanhã pode nos prender dentro de um quarto de ansiedade, sabe? De um ambiente fechado e opressor. O amanhã te mata se você vive focado nele. Mas se o teu foco é no Senhor e no seu povo, na sua igreja, em irmãos como você e eu, e que foram pregar o Evangelho em outros campos e que estão fazendo missões, se o nosso foco está em dobrar os nossos joelhos para intercedermos por eles e sustentá-los em nossas orações. Talvez isso traga outra coisa à sua cabeça, né? Mas será que eu preciso orar mesmo? Deus não é soberano? Vocês não estão pregando que o tempo todo Deus é soberano? Se Deus é soberano, por que eu preciso pregar? Por que eu preciso orar? Mas é interessante que a gente vê 2 coisas na vida de Paulo, e as mesmas 2 coisas nós vemos na vida de Cristo. Nós vemos persistência e gratidão. Quando nós olhamos para a vida de oração de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não era alguém que desistia fácil. Ele era alguém que intercedia. E que quando ensinou o seu povo a orar, uma das tantas coisas que Jesus ensinou sobre oração foi sobre bater, sobre buscar, sobre pedir,
e não ficar esperado de papo pro ar, como cantam aqui no interior, esperando que a bênção venha, né? Com sabor de... né? A minha vitória vem com sabor, né? Você não tem que ficar sentado esperando o mel descer. Você tem que viver isso. Persistir na oração, buscá-lo, enquanto ao mesmo tempo desenvolve esse espírito de gratidão. E essa atitude não se vê somente aqui, mas praticamente em todas as orações que o apóstolo Paulo faz pelas igrejas para as quais ele escreveu. Eu quero mostrar aqui para vocês, porque o tempo é curto e eu gostaria de mostrar os textos. Primeiro em Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Veja em 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. A preocupação dele não era com ele, com o futuro dele, com a morte dele, com a doença dele, com a cadeia dele, com parentes dele, era com o povo, era com a noiva do nosso Senhor Jesus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo era um homem morto, por isso que ele focava muito nos outros. Ele também orava por si, mas ele não se esquecia de orar pelos outros. Não é como aquela estatística que eu mencionei no início, em que 80% das orações eram focadas em si. Aliás, eu não falei do final da estatística. Outros 15% era de adoração, de louvor ao Senhor. E outros 5% eram divididos em muitas outras orações, inclusive aquelas em que o povo se lembrava de quem estava do lado deles, quem estava no ministério, enfim, pregando o evangelho e tudo mais, né? Todos estamos no ministério de certo modo, mas lembrando do outro, daquele que está no nosso lado. Em Colossenses 1, 3 e 9, Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, Paulo escreveu: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A Timóteo, em 2 Timóteo 1,3, Paulo escreveu: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. De quem você tem se lembrado noite e dia em suas orações? Cuidado com a resposta, né? Em Filemão 4, Paulo diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes nos vossos prazeres. Tudo isso nos ajuda, ou pelo menos nos remete, a pensarmos nesse equilíbrio que deve haver na nossa vida espiritual. Paulo, enquanto ele adorava a Deus, ele intercedia pelo seu povo. E Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Mesmo ele crendo que a igreja pertence a Deus, mesmo ele sabendo que cada uma daquelas igrejas para as quais ele escreveu estavam debaixo do cuidado de Deus, Paulo também compreendia que ele não deveria deixar de interceder em favor de cada uma delas. Ou seja, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de orar. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de pregar e de evangelizar. Pelo contrário. E é nesse sentido que eu quero desafiar cada um de vocês, cada um de nós, que não irão pregar o evangelho em outros povos, que não terão que aprender a comer outro tipo de comida, nem falar outra língua, etc., deixar a tua nação, para que vocês, que não receberam o dom de Deus para serem obreiros na obra missionária, a orarem, a se lembrarem diariamente. As nossas orações
de certo modo, estão em pleno equilíbrio com a soberania de Deus. Deus é soberano e em sua soberania Ele escolheu deixar que seres humanos fossem cooperadores de seus planos através da oração. Foi John MacArthur que numa série de pregações sobre oração afirmou, e eu ouvi isso do Piper também num livro, num capítulo na verdade, onde ele descreve algo sobre oração, que a oração é como uma chave que abre a porta para que recebamos aquilo que o Senhor tem para nos dar. A oração não é a porta, a oração não muda o que está atrás da porta, e a oração também não move a mão daquele que move o mundo, como eu vi na placa de uma igreja lá na cidade onde eu vivo. A oração, a sua oração, move a mão daquele que move o mundo. Já pensou? Quem é o soberano nessa frase? É você, sou eu, que a gente ora e Deus se move, né? Vai rompendo, né, em fé, e a sua oração vai movendo o sobrenatural, né? Você é quem está no controle, na soberania da história. Isso está errado, tá? Isso não é bíblico. Nós submetemos a Deus, mas Deus nos ensinou a orar, a perseverarmos na oração, a sermos ousados, é a ideia de Hebreus, em nossas orações, a clamarmos a Deus, a intercedermos pelo seu povo, a não deixarmos que a ansiedade roube o nosso coração e assalte o nosso coração e nos sufoque e nos mate. Mas quando isso acontecer, nós temos o conselho de Paulo em Filipenses 4, dizendo para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas, Filipenses 4, a partir do verso 6, 7 e 8, sejam conhecidas diante de Deus as vossas as petições, através das súplicas, com ações de graças. Então, quando nós buscamos ao Senhor e perseveramos em oração e clamamos a Ele, enquanto sentimos que coisas estão querendo assaltar o nosso coração, busquemos ao Senhor, apresentando essas coisas, mas também lembrando dos outros. E no meio de tudo isso, fazendo graças, dando graças, nos recordando de coisas que Deus já fez em nossa vida e na vida da sua igreja, fazendo com que na nossa oração nós nos incluamos nesse corpo, não fazendo da nossa oração um canal apenas nosso e Deus, como se a gente não fosse parte de um corpo, como se nós não estivéssemos conectados e devêssemos nos lembrar disso. Então, quando nós exercemos isso, Paulo promete, na verdade é o Espírito Santo falando através de Paulo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o nosso coração, ou seja, emoções, e a nossa mente, ou seja, nosso pensamento, as nossas decisões em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o nosso coração em meio à ansiedade. Mas para isso, nós precisamos nos desprender. Nós precisamos corrigir um pouco o nosso foco, trocar os nossos óculos, para que nós enxerguemos da maneira que o Senhor espera que nós enxerguemos. O Senhor nos chama para a oração. O Senhor nos chama para a intercessão. O Senhor nos chama a pedirmos. De certo modo, Paulo em Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Deus já nos tem, toda e cada bênção, como dizia Santo Agostinho, já estão preparadas para nós. Para Deus não existe ontem nem depois, Ele é eterno. Mas o ponto é que Ele administra o derramar dessas bênçãos na história. E o que é que nós lemos aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 2? O que é que nós aprendemos de Jesus Cristo quando Ele ensina sobre oração? Ele ensina que nós devemos pedir, que nós devemos clamar, que nós devemos interceder, confessar e tantas outras coisas. Nós não devemos ser estáticos, passivos. Nós não devemos ser mortos, sonolentos, preguiçosos em nossa vida de oração. A oração reflete o amor que há no seu coração por Deus e pelo seu povo. Se você ora pouco é porque você ama pouco, tanto a Deus quanto o seu povo. Me perdoe se isso é duro, mas é verdadeiro. Quando nós amamos muito, nós temos prazer em falar. Para usar uma frase parecida com o que eu disse na sexta-feira, o amor, aliás, orar para quem ama, nunca é um fardo, mas sempre um prazer. Vocês concordam com isso? Orar para quem ama a Deus e o seu povo, orar nunca é um fardo. Orar nunca é: oh meu Deus do céu, eu vou ter que orar. Quanto tempo vai durar? Eu tenho coisa para fazer. É porque não ama.
É porque não tem prazer em sua presença. É porque não encontrou ainda delícia em sua destra. É por isso que ele é estranho. E o seu povo pode até ser legal. Uns, né? Alguns. Mas ainda assim, eu não vejo a hora de sair daqui. De estar em outro lugar, em outro ambiente, fazendo outra coisa. Se o teu coração, se o teu prazer não está em Deus e na noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez seja porque no teu coração ídolos ainda te impedem, ídolos no teu coração, de virem para o Senhor e de conhecerem a riqueza da sua graça e do seu amor, que vai te constranger quando você estiver diante dele, que vai te humilhar, que vai te esvaziar, que vai fazer com que você seja um prazer ser crucificado, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, estar pronto para morrer pelo Senhor. Sem dúvida, pessoal, a oração intercessora permanecerá um mistério para o povo de Deus. Nós sabemos que Deus já determinou todas as bênçãos que nós receberemos, todas. Por outro lado, também sabemos que devemos pedir, devemos bater, devemos buscar. Eu gostaria de, já encerrando, ler Mateus com vocês, capítulo 7, versículos 7 e 8. Torne sua Bíblia comigo naquele texto, por favor. Mateus 7, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á. Jesus está incitando o povo a orar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa expressão final é como que, se Jesus dissesse, é nisso que se resume tudo aquilo que foi revelado até agora. A sua vida está focada em quê? As tuas lembranças, o teu coração estão cheios de quê? Você ora, eu oro. Mas será que a nossa vida, tal como a vida do apóstolo Paulo, é uma vida onde se encontra persistência na oração, perseverança na oração? Quando nós conhecemos a história da igreja antiga, também chamada de igreja primitiva, especialmente nos relatos dos primeiros cristãos ali em Atos, a Bíblia diz que eles perseveravam numa série de coisas. E você sabe que perseverança não é uma coisa, você não persevera para qualquer coisa. Por exemplo, vocês que participaram da maratona, para vocês voltarem, para a maioria de vocês, teve que perseverar, não é assim? Tem que perseverar, porque não é uma coisa fácil, não, eu vou ali rapidinho, eu estou de boa, não é assim. Para muitos de nós, para chegar aqui em cima, embora eu não fui, mas é um sacrifício enorme. Nós perseveramos para terminarmos uma corrida. Quando nós estamos prestando uma prova, num vestibular, por exemplo, ou uma prova difícil na faculdade ou na escola, e a nossa cabeça já está cansada, a gente já não está mais enxergando nada, nós precisamos perseverar para terminar aquele trabalho, para terminar aquela prova. E outras coisas mais, que exigem perseverança, porque não são fáceis. E não é interessante que os primeiros cristãos, os primeiros a experimentarem o batismo, não é? Do Espírito e com o Espírito Santo, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam no estudo do fundamento dos apóstolos, e eles também perseveravam na oração, além de perseverarem na comunhão, porque comunhão não é uma coisa fácil, você precisa perseverar. E oração, que é o nosso ponto aqui, também não é uma coisa natural a você. Oração é algo que também exige de você perseverança.
Então não vá hoje para casa dizendo: Senhor, faz de mim um homem de oração, faz de mim uma mulher de oração. Eu quero acordar amanhã, segunda-feira, cheio de vontade de orar, porque isso não vai acontecer. Você tem de perseverar, eu preciso perseverar. As circunstâncias trabalharão contra isso, para nos distrair, para nos levar para longe do caminho e daquele momento deserto com Deus. Mas nós precisamos buscar o deserto, nós precisamos buscar a solidão, para intercedermos pela nossa família, pelos nossos amigos, pela noiva de Cristo, por nossos irmãos que estão em missões pregando. Pode ser que você nunca venha a conhecer outros povos ou tenha a oportunidade de fazer uma viagem missionária, por exemplo. Mas isso não tira de você a responsabilidade de fazer parte também daquilo que Deus está fazendo em todo o mundo. Pode ser que você nunca alcance os povos, termo tão usado, não é? Em ambientes missionários. Nunca alcance os povos com os seus pés, como disse o Adoniram Hudson. Mas Deus, sem dúvida nenhuma, espera que você alcance com os seus joelhos. Você pode alcançar com os seus joelhos. Orar para quem ama nunca é um fardo, mas sempre um prazer. E eu concluo que todos nós deveríamos lutar para ter em nossas vidas esses dois elementos da vida do apóstolo Paulo: perseverança e gratidão. Perseverança e gratidão. E que nunca nos esqueçamos dos outros em nossas orações, especialmente daqueles que têm deixado sua terra, deixado sua vida, deixado seus sonhos, para poder pregar o Evangelho e morrerem naquele lugar, e serem esquecidos naquele lugar, tão somente para que o nome de Cristo seja exaltado naquele lugar. Boa parte das missões, irmãos, boa parte das missões na Igreja de Jesus é feita pelas orações do povo de Deus. Você está incluído nisso? Ou você tem dormido nisso? Você tem estado de pé na brecha, intercedendo, ou você tem negligentemente, preguiçosamente, irresponsavelmente deixado para lá? Tipo, não é meu problema, não sou eu que estou lá, não sei o que eles estão passando, não sei se os filhos desses missionários estão tendo coisa para comer, não sei se a esposa dele lá que ficou doente tem remédio para ser medicada, mas também não está doendo aqui. Então, Senhor, abençoa eles lá. Como é que será que Deus espera que nós nos envolvamos com esses irmãos? Como é que, como um corpo, nós devemos viver junto desses irmãos? Se uma parte do corpo sofre, o que acontece? Todo o corpo sofre junto. Ou não somos um corpo. Mas se somos um corpo, que a gente se comprometa, que a gente se envolva, que a gente se desperte diariamente em nossas lembranças pelo povo de Deus, por aqueles que estão fazendo a sua obra, para a glória de Deus. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos graças, porque um dia fomos também objetos de oração, fomos também alvos da intercessão de outras pessoas em outros países. O nosso próprio país um dia também foi, Senhor Deus, lembrança de oração na vida de muita gente. E pessoas foram levantadas e obedeceram a Tua voz e vieram para cá e para tantos outros lugares. E nós aqui pudemos ouvir e hoje podemos aqui cantar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que uma vez salvos e libertos, uma vez vivos em Tua presença e para a Tua glória, que o Senhor nos livre de sermos negligentes, ó Deus, em nossa vida de oração, negligentes em nossa lembrança pela vida de nossos irmãos que têm estado nos campos, Senhor Deus, pregando a Tua palavra. Ajude-nos a não sermos negligentes também de orarmos por aqueles que estão em nossas cidades pregando a Tua palavra. Homens e mulheres que diariamente têm servido ao Senhor, pregando o Teu Evangelho, na escola, no trabalho, no meio dos parentes, na vizinhança, em bairros da cidade. Senhor, por graça e misericórdia, aviva o Teu povo, desperta o Teu povo para a oração, para a intercessão, para a dependência, para o clamor.
Atraia-nos a Ti, Senhor Deus, prenda-nos a Ti, e que nada nos afaste, nem nos distraia, e nem faça de nós homens e mulheres medíocres, cuja vida e coração, e foco, e sonho, e sentimentos e desejos estejam ligados apenas às coisas dessa terra, desse mundo, às coisas que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Que o nosso tesouro, Senhor, esteja em Ti e no Teu reino e na Tua obra redentora sobre a humanidade. Desperta-nos para a Tua glória, Senhor Deus. Ainda que nós nunca sejamos levados para os campos com os nossos pés, que diante dos Teus olhos nós também estejamos lá com os nossos joelhos. Para a nossa alegria, Pai, e para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.